Arrependimento não é um sentimento. Isso mesmo. Por muitos anos eu acreditei que quando eu me sentisse mal por algo que eu fizesse, de fato estava arrependido. Eu achava que isso era arrependimento. Até começar a mergulhar realmente nas escrituras e no mundo espiritual, eu percebi uma coisa. O fato de eu me sentir mal por algo que eu tenha feito, isso não é sinal de arrependimento. Olá a todos, eu sou o Profeta Zaf. Se você quer crescer espiritualmente e entender sobre o reino de Deus, sobre o reino do Espírito, este é o canal certo para você seguir. Já subscreve, partilhe e ative o sininho das notificações para você não perder nada, principalmente sobre o reino de Deus. Bom, vamos lá. O meu tema principal hoje é te fazer entender de fato o que é arrependimento. E começo já a te dizer, arrependimento não é um sentimento. O arrependimento não é o que você passa a sentir ou deixa de sentir. O arrependimento não é o fato de você se sentir mal por algo que você fez ou deixou de fazer. Você não se sente arrependido. Na verdade, o ato de se sentir mal quando você faz algo chama-se remorso. As pessoas não conseguem diferenciar o remorso do arrependimento. O arrependimento está muito mais além do que algo que você sente. Existe o arrependimento humano, que é confundido com o arrependimento espiritual. O arrependimento humano é um sentimento por algo que você não chegou de fazer. Quando você diz, me arrependo por isso, está muito mais ligado a um arrependimento humano ou até mesmo remorso. Mas o arrependimento de conversão está muito além de sentimento. Há uma passagem inusitada que despertou isso em mim. Está no livro de Atos, quando Pedro prega e no mesmo dia foram convertidas mais de 3.000 pessoas. E há versões que dizem mais de 5.000 pessoas foram convertidas. E isso me deixou um pouquinho pasmado. Por quê? Porque hoje, algum tempo atrás, era muito difícil, antes de eu perceber isso, converter umas 5 pessoas ao mesmo tempo. Quem diria? A Bíblia diz que 5.000 pessoas converteram-se ao mesmo tempo. Então, quando eu fui buscando a Deus, eu descobri algo que eu vou lhe passar. E isso vai mudar completamente a tua visão. E eu quero que você entenda que existe uma grande diferença entre pessoas arrependidas e pessoas convencidas. O que mais nós hoje temos na igreja são pessoas convencidas por Cristo. E as pessoas que são convencidas por Cristo, elas não apresentam frutos de arrependimento. Tu percebes que é alguém que realmente está convencido que não, realmente existe um Deus, que realmente Jesus existe, mas são pessoas que não sofreram uma transformação. Porque o que é o arrependimento na verdade? O arrependimento é metanoia, é mudança de percurso, é transformação. E essas pessoas, elas não foram arrependidas por quê? Porque elas não foram convencidas pelo Espírito Santo. Toda conversão através de convencimento humano gera escândalos. Toda conversão que vem através de um convencimento humano gera escândalo. Porque a verdadeira conversão, na verdade, acontece através do Espírito Santo. O que é arrependimento? Arrependimento, na verdade, é uma atmosfera. Grava isso. Arrependimento é uma atmosfera. O arrependimento não é nem com base ao que você simplesmente fala. Então não é porque você usou eloquência, não é porque você pregou um Cristo bonito que faz com que as pessoas se convertam. Isso na verdade faz com que as pessoas se convençam. A mente recebe, mas o espírito não recebe. E aqui é onde está a questão. É aqui onde tem muita gente dentro da igreja
que ainda continuam a viver a vida que leva porque elas não foram arrependidas, porque elas nunca se arrependeram, elas foram convencidas. Por quê? Na verdade, o que é arrependimento? Arrependimento é uma atmosfera que quando essa atmosfera chega num certo lugar, é essa atmosfera carregada pelo Espírito Santo, convence o teu espírito. Por isso, muitas das vezes, você se depara numa pregação que às vezes até você não está entendendo nada, mas você começa a chorar. Por vezes uma música está a tocar e você começa a chorar. Isso por quê? Porque na verdade o teu espírito está a ser convencido pelo Espírito Santo. Você não entende, mas aquilo está além daquilo que você sente. O teu corpo sente. Tu percebes que tu recebeste algo. E a partir daquele momento que você recebeu algo, você começa a mudar a tua percepção sobre quem é Cristo. Então não é porque alguém te convenceu. É porque você recebeu esta convicção dentro do teu espírito que Jesus é real. Percebes? Teu espírito teve um encontro com o Espírito Santo. E neste encontro, teu espírito foi convencido do pecado. E é algo que está fora do teu intelecto. Tu às vezes até nem consegues entender, mas tu te sentes convencido. Tu sentes a presença de Deus. Então, isto é arrependimento. Arrependimento vem do mundo espiritual. Não vem da esfera natural. O que vem da esfera natural é o convencimento e isso vai te matar. Você precisa realmente ter um encontro com a presença de Deus. Perceba algo. O que é que fez o apóstolo Paulo se converter? Não foi alguém que lhe pregou. Foi um encontro real com Jesus. A presença de Jesus convence-nos. A presença do Espírito Santo convence-nos. O Paulo não levou uma pregação de Jesus de 1 hora, de 30 minutos. Não, Jesus simplesmente perguntou: Paulo, por que me persegues? Por que me persegues? O encontro, o impacto com a glória de Deus gera transformação. Ninguém é a mesma pessoa depois de ter um encontro com a presença de Deus. Ninguém. Então, a verdadeira conversão, o verdadeiro arrependimento está no encontro com o poder de Deus, está no encontro com a presença de Deus. Isto é que gera arrependimento, isso é que gera mudança, isso é que gera transformação. A partir do momento que nós somos impactados com a luz da sua presença, porque a conversão é o ato de receber luz. A Bíblia está dizendo no livro de Mateus que antes de Jesus começar a pregar sobre o reino de Deus, a luz raiou sobre as trevas. E depois da luz raiar sobre as trevas, aí Jesus começou a pregar a mensagem do arrependimento. Isso porque a conversão não vem simplesmente através da pregação. Mas primeiro precisa haver um confronto no mundo espiritual. É preciso que alguém carregue a luz da sua presença até um certo lugar. E onde há essa luz da presença de Deus, todo mundo se curva à presença de Deus. E isso não é algo que eu simplesmente vivi. Existe respaldo histórico sobre isso. Tu vais perceber que John Wesley, por onde ele pisava os pés, as pessoas que estavam naquela cidade todas se convertiam. Sem ele pregar, sem ele falar nada. Há uma história, um relato que John Wesley subiu num comboio, num trem. E todos no comboio foram convertidos. Sem John Wesley falar alguma palavra. Kathy Kuhlman, quando estava viva, quando ela entrasse no shopping, as pessoas começavam a cair. Por quê? Isso é o que é, na verdade, é a manifestação da atmosfera do arrependimento. As pessoas se convertiam sem pregar. Existem conversões sem pregar. Podes crer, sem pregar, só da tua presença num lugar, as pessoas se convertem. Por quê? Porque a atmosfera do arrependimento paira sobre aquele lugar. E foi isso que aconteceu. Quando Pedro pregou para aquelas 3.000 pessoas, e repare que Pedro era iletrado. Então a mensagem do Pedro não se consistia na eloquência. Porque hoje há pessoas, já cristãos, que elas acham que o poder está na eloquência. Não. A mensagem de Pedro não era baseada na eloquência, mas converteu mais de 3.000 pessoas. Isso porque a mensagem de Pedro era carregada do Espírito Santo. Então esta é a minha pregação para você hoje. Não se esqueça de subscrever nosso canal, isso vai ajudar muito o nosso trabalho. Partilhe
E ative o sino das notificações para não perder nenhuma palavra que sai daqui. E se você já viveu essa experiência que eu acabei de lhe contar, essa experiência da presença de Deus num lugar onde as pessoas foram convertidas, foram impactadas, não pela eloquência da pregação, mas pelo poder da mensagem, pela atmosfera do arrependimento, deixa aqui os seus comentários que eu vou responder a cada um. Que Deus te abençoe. Estamos juntos.